Sejam bem-vindos a mais um episódio Badalando Podcast. Nesse momento dessa série importante aí que a gente está fazendo nesse mês de julho aí, trazendo os pré-candidatos à Prefeitura de Aracaju para falar sobre cultura. Isso mesmo, de maneira inédita. Eu não me recordo aí quando a gente pôde observar, né, as pessoas que podem ser os nossos próximos gestores públicos, né, ter uma conversa, ter um debate, ter um papo aprofundado sobre cultura, né, que geralmente se fala de várias outros pastas, problemas, né, políticas públicas de vários assuntos, né, mas sempre a cultura às vezes não é colocada no lugar que ela deve, e a gente está fazendo isso e teve a sorte, né, eu vou dizer sorte, mas a sensibilidade também de todos os pré-candidatos ter aceitado o nosso convite, né? E aí vocês já viram que já passaram por aqui a Niuli, a Candice Carvalho, o Zé Paulo, tá? Então já agradeço a todos essa confiança, essa credibilidade ao nosso programa e já falar para você que se você não se inscreveu ainda no nosso canal, a gente tá aqui se esforçando, sempre fazendo conteúdo para vocês, então se inscreve no canal, curta, compartilhe, é muito importante. Se você faz parte do setor cultural, compartilhe com sua galera. Isso aqui a gente está fazendo para vocês, né? A gente só é a voz, né, de todo esse sentimento e todas essas informações do nosso setor, tá? Se tiver alguma dúvida do papo, você manda a sua pergunta. Se de repente a gente não conseguir responder, a gente manda lá pro nosso convidado e ele vai dar uma resposta com certeza para você. Beleza? Bom, sem me alongar muito, vamos ao nosso convidado de hoje, um convidado de muita importância, um cara muito experiente, um cara que inclusive tenho a satisfação de conhecer há bastante tempo o trabalho dele em alguns momentos. Na época do Badalando, quando a gente tirava foto, já tiramos bastante foto dele, certo? E como vocês sabem, eu não sou muito jornalista, nada, mas vou fazer a devida apresentação, porque o homem, meu amigo, tem muito trabalho prestado. Bom, o meu convidado de hoje é Luiz Roberto, ele que é o candidato, o pré-candidato, né, à prefeitura de Aracaju pelo PDT, partido do prefeito Edivaldo Nogueira, né? Ele tem 58 anos, ele é natural de Aracaju e é o sucessor político, né, do prefeito Edivaldo Nogueira. Ele é secretário de Desenvolvimento e Urbano e Estrutura do governo estadual de Fábio Mitidieri. Apoia o seu nome em busca de manter a base governista unida, né? Foi líder da Insub, empresa responsável pela coleta de lixo, manutenção de parques e vias de Aracaju, foi servidor do Ministério da Fazenda, também trabalhou na Petrobras, onde inclusive teve uma passagem que conheceu muito de perto o nosso setor, dentro dessa pasta lá da Petrobras, onde se aposentou. Luiz Roberto é pré-candidato à Prefeitura de Aracaju nas eleições agora de 2024, né? Conta com o apoio não só do prefeito Edivaldo Nogueira, como o nosso governador Fábio Mitidieri, e veio aqui bater um papo que eu sei que ele vai passar de letra, porque ele já teve um envolvimento muito grande com o nosso setor. E Luiz Roberto, seja muito bem-vindo ao Badalando Podcast. Eu sempre gosto de pegar na mão dos candidatos, né, dos meus convidados, para a gente passar essa energia boa e a gente tem um papo muito bacana. Muito obrigado por ter topado e vir aqui bater esse papo com a gente. Nós é que agradecemos, David, de estar aqui no Badalando. É uma satisfação muito grande e pronto para bater um papo aí com sua galera. Coisa boa. Luiz, veja, eu sei que a caminhada é grande, né? A gente tá aqui na frente de um cidadão aracajuano que tem muito serviço prestado, né? Não só a própria cidade, mas diversos setores onde você, né, passou. Então, a sua identificação enquanto gestor é, é clara para todo mundo. Mas, assim, toda a trajetória, né? Ela tem um começo. E aqui no podcast, né? Eu sempre nesses mais de 60 episódios que a gente tem aqui, né, a gente sempre faz questão de trazer pessoas sergipanos, sergipanas que têm realmente trajetórias, né, e são expoentes, né, nas suas áreas, mas a gente faz sempre questão de contar esse começo, porque às vezes, quando a gente não entende, né, esse caminho até se chegar a algum lugar, as pessoas talvez acham que é fácil, acham que, ah, não, foi um padrinho que me deu, ou foi uma herança que o cara teve, e na verdade não, teve um caminho árduo
E eu queria saber de você, como é que começa o seu interesse que você vem, né, da questão da Petrobras, né? Você vem de cargos que não necessariamente era na gestão pública mesmo, e aí vem para esse lugar. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória até chegar aqui com esse nome a pré-candidato, né, da nossa capital. Veja, David, você contou aí resumidamente um pouco da nossa história profissional, que começa aos 17 anos de idade, né? Eu iniciei a minha vida profissional negociando carnê do baú da felicidade, Foi né? mesmo Foi, foi. Eu vendia carnê, precisava do dinheiro para estudar, eu já estava na Universidade Federal de Sergipe, no meu primeiro curso, que foi o curso de Química Industrial. E logo depois, aos 18 anos, eu passei no concurso público do Ministério da Fazenda, fui trabalhar na Procuradoria da Fazenda Nacional por 3 anos e 4 meses, e foi lá que eu resolvi dar uma guinada na minha vida. Eu deixo o curso de Química e vou estudar Direito, já no último ano, né? E me formei em Direito em 1990. Mas em 87 eu passo em outro concurso público e vou para a Petrobras, onde eu fiquei 32 anos, fazendo uma trajetória inicial na área operacional, por isso que eu me identifico muito com a área operacional, e depois 15 anos na gerência de comunicação e segurança de informações, onde eu tive a oportunidade de lhe conhecer, você fazendo aqueles registros. Mas em 1990, ao me formar em Direito, eu abri um escritório de advocacia com outros sócios e depois, por uma questão de concurso público de outros membros do escritório, eu fui para o escritório de Carlos Brito e Associados. Então eu tive uma carreira jurídica também de 1993 até 2010. E hoje o escritório ainda existe, não é mais Carlos Brito, porque ele foi para o Supremo, teve que modificar nome. E hoje é Santana Araújo e Costa. Em 2010 eu fiz um acordo e acabei saindo porque eu não conseguia conciliar com a outra minha atividade. Passei no futebol sergipano, né, como presidente da Associação Desportiva Confiança, vice-presidente, fazendo gestão no futebol. Mas em 2000 mais ou menos ali nos anos 2000, eu começo a me interessar pela política, né? Me filiei a um partido, mas não para ser candidato. O objetivo não era esse, era muito mais de estar no movimento, né? Eu que tinha uma identidade muito grande com o movimento social, né, com o movimento estudantil e com o movimento sindical, até porque eu advoguei praticamente para todos os sindicatos de servidores públicos, né, tanto ao nível municipal, estadual e federal, Sindipema, Sepuma, Sintrase, Sintuf, Sintcep, Sinasef, Simpef, Adufs. Então já tinha essa identidade e tenho essa identidade, enquanto categoria, como petroleiro e como advogado das categorias de servidores públicos aqui do nosso estado. E a partir de 2016, Fábio Mitidieri, né, me indica para Edivaldo Nogueira, que eu já o conhecia desde a época que cheguei na universidade. A gente não tinha uma amizade dentro da política, né, mas um conhecimento anterior a essa chegada nesse grupo, quando eu coordenei, colaborei, contribuí com algumas campanhas. E Fábio me indica para a Fundate. Eu vim para a Prefeitura Municipal de Aracaju na Fundate. E ali no terceiro mês da Fundate, houve um problema na Insurb e ele me convida para ir para a Insurb para resolver o problema da licitação da limpeza pública. Chama o cara para vir para cá. E eu aí acabei passando um tempo, Fundate e Insurb, presidente da Fundate, interino na Insurb. Até que em agosto de 18, eu deixo a Fundate e fico exclusivamente na Insurb, onde eu passei 6 meses. Mas a experiência da gestão, como eu fui gestor na Petrobras, mas é uma sociedade de economia mista, tem uma característica diferente, é uma empresa de cunho privado. Sim. Você vir para a gestão pública tem uma certa diferença, mas tudo é gestão. E eu tive a oportunidade na Petrobras de fazer um curso de gestão na USP, na Fundação Instituto de Administração, que me deu mais bagagem para desenvolver um trabalho como gestor. Mas ao chegar na prefeitura, aquela confusão, aquele conflito, dívida, problema de limpeza, problema de merenda escolar, nós fizemos e elaboramos um planejamento estratégico na prefeitura de Aracaju, o que já era comum para mim dentro da Petrobras, que a Petrobras sempre teve a cultura de fazer planejamento, elaborar planejamento estratégico da companhia, desdobrado para suas unidades locais. Essa visão mais do privado, como você falou, né? Dessa questão do planejamento, não. Vamos realmente fazer um planejamento para a gente errar menos. Isso, e com metas, indicadores, para que você pudesse avaliar a gestão. E Edivaldo fez isso muito bem.
e fez sem contratar consultoria, com as próprias pessoas daqui, e aproveitando a bagagem que tinha no seu quadro de Nesse secretariado. momento, quando você chega, era um tipo de modelo que não era comum, né, na gestão pública, né? Não era, né? Nos outros dois ele não chegou a elaborar planejamento estratégico, mas as coisas evoluem, né? E a gente elaborou. E eu tive a oportunidade de discutir saúde, infraestrutura, educação. Isso aumentou o nosso conhecimento, claro, e a nossa bagagem em torno disso. E aí foram A gente 6 pode anos. até, então, dizer que você, quando você chega aí, você traz esse choque mesmo de evolução, de gestão, e você participa, né, desse embrião, né, de estrutura realmente, digamos assim, mais avançada de gestão, né? Isso, muito bem, é isso mesmo, David. E aí, depois eu passo esses 6 anos lá em SUB, né, fazendo limpeza pública, coordenando as áreas de feiras livres, mercados, a rede de abastecimento da cidade, Uma pasta complexa, né? Uma pasta complexa, grande, parques, né? orlas, publicidade, Sim. centro de apreensão de animais, cemitérios públicos, todas as atividades de serviços urbanos que são O que voltadas para a acontece na população. rua, joga pra Insul, o problema é da Insul. Espaço público, né, o problema é da Insul. E para mim foi um motivo de muita satisfação, né? E de conhecer melhor ainda a nossa cidade. Eu nasci, me criei aqui me fixei, aqui constituí família, aqui meus filhos nasceram. E isso para mim foi muito importante, trabalhar para a minha cidade, né? Cedido ainda pela Petrobras, depois eu resolvi a minha saída da Petrobras e continuei isso aqui. Depois, ao contrário, Edivaldo me indica para Fábio para ser secretário de Desenvolvimento e Infraestrutura. Aí eu vou trabalhar com obras, que era um novo desafio, né? Mesmo tendo um certo conhecimento da prefeitura, mas eu nunca tinha trabalhado diretamente com obras. E para mim também foi outro motivo, né, de satisfação, de aquisição de conhecimento, de melhorar, né, o que a gente tem de estrutura, de bagagem e de resultado que a gente já deu em alguns locais positivos, claro. E aí vou para a obra, né? E aí é uma outra escola, É outro né? desafio, né? A gente entendia muito de licitação, a gente tem um conhecimento e eu sempre me dediquei muito a essa área. E aí a gente vai fazer obra no estado, né? Então é mais robustez numa carreira de um gestor. E assim, pra mim até fica muito claro, assim, que você é um cara que você não tem medo do desafio, né? Porque você Não, começa na química, vai pro direito, vai pra Petrobras, vai pro ministério, vai pra Insurb. ó, Você não tem medo, né, o rapaz? cara que fez gestão no futebol sergipano tá pronto para tudo, você tem a certeza disso. Não, inclusive essa sua passada aí na gestão do futebol, eu queria, assim, porque eu acompanhei bastante, assim, eu acho que a nível profissional mesmo, até de visibilidade fora dos nossos times, eu acho que esse momento aí que você, né, com o seu grupo que trabalhou muito lá no Confiança, eu acho que foi aquele momento que o sergipano volta a olhar para o time local, né, para o time da cidade. Porque a gente viveu isso, né, uma época áurea, inclusive eu tive na família, eu tenho tios que, né, que jogaram Confiança, no Sergipe e tal, não sei o quê. Mas aí teve um momento que meio que ficou abandonado, né? E aí mais um desafio seu, você chega e com gestão, né, você consegue dar uma visibilidade, um trabalho muito mais importante nesse futebol, que eu acho que é uma das passagens marcantes, eu acho, dos seus trabalhos. Não sei se você considera dessa forma. Tudo foi importante na nossa vida, né? Mas o futebol, porque ele tem um limite muito curto entre amor e ódio. Então você tem que ter muito cuidado para ter um equilíbrio nisso. E havia uma falta de profissionalização. A gente veio e profissionalizou o futebol. Não foi só o Confiança, a gente levou essas ideias para o futebol sergipano. Sim, Porque havia uma necessidade do futebol crescer como um todo. Porque não sim. adianta o Confiança só crescer e o futebol sergipano ficar lá embaixo. Então a gente trouxe o futebol aqui para cima, inovando em assessoria de imprensa, em sócio-torcedor, em organização contábil, tudo que tem uma empresa. A equipe de futebol é uma empresa. Tanto é que estão aí agora, cada vez mais, os times virando empresa, Exatamente. né? Que é um novo mecanismo dentro do futebol, inclusive com previsão legal. E aí a gente faz esse trabalho, Confiança. Fizemos um planejamento estratégico. Depois do Internacional e o São Paulo, Confiança foi a terceira equipe do Brasil a fazer planejamento estratégico com consultor
em hotel, com participação dos torcedores, participação da imprensa, para que a gente criasse uma cultura de planejamento dentro do futebol sergipano. E as coisas deram certo. Confiança chegou com a nossa visão lá de 2010, em 2019 a Série B do Campeonato Brasileiro, que era o que estava escrito, né, na nossa visão de futuro. Isso mostrando cada vez mais que o planejamento dá certo quando ele é muito bem executado. Então é essa bagagem, é esse conhecimento que agora a gente pretende emprestar e colocar à disposição da sociedade aracajuana. E, Luiz, veja, e para a gente já entrar no papo de cultura, mas assim, para mim é muito claro assim a sua vocação para gestão, né? Sua história tá aí e de diversos tipos de gestão, né? Diversos tipos de desafios, inclusive. Você chega, né, como você falou, a esse pedido aí que, né, como você falou, foi até surpreendido, né, que você não era uma coisa que você esperava no momento, você estava lá na Secretaria de Governo. E aí, como é que você recebe mais esse desafio aí, que você não é o cara de fugir do desafio, como é que você recebe e vê, poxa, realmente, eu acho que eu posso, porque eu acho que tem esse questionamento, pô, por que eu, né? E como é que você lida com essa responsabilidade que lhe entregam, né, pela sua capacidade, claro. Olha, do ponto de vista político, eu fui testado em 2022, né? Eu fui candidato a deputado federal, tive 35.564 votos, fui o 11º do estado, fui o terceiro aqui em Aracaju e fui o primeiro da nossa coligação, né? Esse foi o primeiro teste. Porque um fato é você coordenar, contribuir, colaborar com campanhas políticas, né? Outro fato é você ser candidato, é totalmente diferente, né? E com essa perspectiva lá da política, né, nós começamos a olhar para a cidade e a gente vê o que a cidade avançou, né? Uma cidade que tem um índice de aprovação da gestão de 70%, 92% dos aracajuanos estão felizes de residir aqui, 88% entendem que a cidade avançou de 2017 para cá. Então vamos olhar para o futuro, entregar isso a quem? Quem é que merece tocar isso aí? Edivaldo não podia ser mais candidato, que é um excelente gestor devidamente comprovado, né? 400 milhões que vão ficar em obra, né? Toda a operação financeira do BRICS, que começa agora apenas as ordens de serviço, o restante do programa do BID, e ainda o que se precisa fazer, a revitalização do centro da cidade, melhoria na saúde, concluir a licitação do transporte público. Isso exige uma capacidade técnica de gestão da pessoa que vai assumir esse cargo, né? E entre nós, aí tem uma questão de partido, a sucessão é de Edivaldo. Dentro do partido, teriam outras pessoas com essa capacidade. Tanto é que nós temos 3 pré-candidatos, eu, Vanesca Barbosa e Jefferson Passo. Sim. Posteriormente, num trabalho muito tranquilo, muito transparente, muito ético e respeitoso acima de tudo, o meu nome foi escolhido. E aí disse, Luiz, você aceita o desafio? Veja, David, minha vida estava muito tranquila. Eu podia ficar na Secretaria de Estado, né? Tenho a minha aposentadoria pela Previdência Social e pela Petros, né? E estava tudo organizado na minha vida, né? Enfrentar um desafio de ser prefeito, enfrentar problemas de cidade, as críticas, os elogios. Mas foi esse projeto de cidade que me estimulou a dizer, não, eu vou para mais essa batalha, que é a batalha da eleição, e se tudo der certo, nós vamos aplicar o que a gente sabe de gestão, né, e tentar ser melhor do que Edivaldo. Então foi isso que me motivou, que me estimulou e que fez com que eu aceitasse o convite. E agora a gente busca essas alianças para fortalecer o nosso campo cada vez mais, para que a gente possa, assim, enfrentar a eleição. Coisa boa, coisa boa. Então o homem está preparado aí. Estou preparado e estou com vontade, que é acima de tudo, né? Porque se você não tiver esse desejo, não adianta você se meter nessa situação, porque política não é brincadeira. Não é. E gestão também não é brincadeira. Não é presente de um para outro. Sim, com certeza. Não é hereditário. Eu não tenho parentesco nenhum com Edivaldo, nem com Fábio. São apenas do mesmo grupo político e pessoalmente são amigos particulares há algum tempo, né? Mas eu não saí como uma carta da manga deles, né? Eu vim me construindo e me preparando para isso. E não foi dentro de um ambiente de ar-condicionado, foi na rua, conhecendo a cidade. Com o sol na testa. Com o sol na testa. Luiz, veja, e aí eu queria começar a falar sobre cultura, né, de uma maneira que eu acho que
fica bem legal de a gente ir decorrendo, que eu queria saber como é que o que você entende por cultura, né? O que seria cultura para você? Olha, se a gente for olhar para a cultura de uma forma abrangente, a gente tem a cultura da produção artística, a gente tem a cultura do modo de viver, a gente tem a cultura da religião, né? Então tem vários aspectos que envolvem a cultura. Quando a gente olha aí separadamente para a produção artística, eu entendo que a cultura é uma junção de pessoas, de instituições, de programas, né, que visam praticamente a criação e a difusão das belas artes. É você criar, é você difundir, é você gerar, é você espalhar, né, essa arte que ela alimenta o coração. Sim, com Porque quando a gente certeza. olha para a cultura como um alimento da alma, algo que vem para trazer benefícios, né? Porque às vezes a pessoa diz bem assim, não, a cultura só é uma dança que é uma atividade física. É também, Também. né? Mas quando você escuta uma boa música, quando você vê uma boa peça teatral, quando você assiste um bom filme, né? Quando você vê uma produção artística legal, quando você vai num circo, né, e você vê o que se apresenta ali naquele picadeiro ou naquele cenário, quando você vê uma quadrilha muito bem dançada, ensaiada com toda essa coreografia e cenografia que existe hoje, você se sente feliz, você se sente tranquilo, você alivia a sua alma. Mas acima de tudo, a cultura na produção é você criar e difundir a bela arte, seja em qualquer esfera. Juntando tudo isso que você falou, que realmente é isso, a gente pode então, digamos assim, catalisar tudo isso e dizer que a cultura basicamente é a identidade de um povo, né? Exatamente. É a identidade de um povo, é aquilo que aquela sociedade, né, tem de diferente de outras. São os modos, são todas a questão da produção cultural e tal. E pensando dessa forma, né, e você falou muito bem, assim, com relação nessa diversidade mesmo que a cultura traz e, tipo assim, essa necessidade que a cultura é, traz para a sociedade em outros aspectos. Na pandemia a gente teve prova que quando a gente fica longe da cultura, né, longe da produção artística, né, a gente sente falta realmente, porque hoje o mundo de diversos problemas psicológicos, de ansiedade, de trabalhos exaustivos e tal. Então, aquele contato com a cultura tem até fins terapêuticos, inclusive, né? No Spotify, por exemplo, tem várias playlists de barulho de cachoeira, sons para relaxamento. Então, assim, a cultura realmente faz parte da nossa identidade, faz bem para a sociedade. E aí eu queria que, dentro desse espectro de a gente entender mais ou menos como você vê um pouco a cultura, como é que você vê essa cultura na cidade de Aracaju? Você, enquanto aracajuana aí, que já percorreu aí, conhece a cidade de cabo a rabo, como é que você vê essa cultura aracajuana? Olha, veja, a gente tem que abordar em alguns aspectos, né? A gente tem a cultura da produção artística, a gente tem um fomento da cultura, a gente tem o planejamento da cultura, a gente tem a organização cultural, a gente tem os espaços públicos, os equipamentos públicos e a gente tem o incentivo, né? Porque nesse conjunto você pode desenvolver e a receptividade das pessoas. Você pode desenvolver culturalmente um povo, né? E a Constituição de 88, quando ela prega lá de forma muito bem clara que todo cidadão tem direito à habitação, renda, saúde, trabalho, né? Trabalho E lazer. Está lá, está e escrito na cultura, Constituição, né? né? Acesso Está à lá, cultura. acessa a cultura. Né? E você tem formas. Você tem forma da cultura que você tem que pagar para assistir e você tem o que a gente chama, né, dos eventos públicos gratuitos que dão possibilidade o cidadão ter esse acesso. Mas você tem um processo também de valorização que vai desde aquele artista que tem dificuldade, né, de expressar a sua arte, né, na melhor forma possível, e você tem toda uma carreira e aqueles que já estão desenvolvidos que
eu acredito que os dois precisam ter o mesmo espaço. Sim. Né? Você não precisa ter essa medição de forças. Ah, esse aqui cresceu, esse aqui não cresceu. Todos precisam do incentivo da mesma forma. E precisa, cada vez mais, veja o que você fez, você foi para fora daqui, estudou, se qualificou e veio ajudar a cultura aracajuana, a cultura sergipana, em todas as suas expressões, seja através de um site, seja através de uma plataforma, seja através dos registros, né, seja através das gravações, seja através da divulgação. Tudo isso ajuda, colabora e contribui. Então, é esse universo que precisa ser cada vez mais valorizado e incentivado, com planejamento, com recurso, Sim. porque você não faz nada A gente vai chegar sem lá. dinheiro, Essa questão do recurso, a gente sem vai chegar lá. calendário. Sim. E você fazendo isso de forma organizada, eu tenho certeza que a gente dá um salto na profissionalização, na divulgação e no crescimento da cultura de Aracaju, porque é muito rica. Não, total. Sem esquecer outros aspectos da cultura. Quando a gente fala, porque a cultura todo mundo pensa já na música. Não é só a música. Não. É em todos os segmentos. Inclusive a cultura gastronômica, Com que é certeza. muito importante dentro do nosso município. Né? A cultura envolvida no turismo, o turismo de entretenimento. Então, olha, são os aspectos que empregam, que geram renda, que atraem pessoas para cá, que ocupam os espaços de hotelaria, que permitem que desde o comércio ambulante até o cantor, ou o músico, ou o artista ganhe dinheiro, né? Que quem faz a cobertura também, que está nesse contexto, também atraia recursos para suas empresas que precisam manter as pessoas trabalhando, divulgando. Veja que quando a coisa é organizada, a gente só tem bons frutos. Não, então assim, com toda essa sua visão, né, eu não vou perder a oportunidade, né, de começar a querer essa gestão, esse olhar, né, de organização, que é tão importante para a gente, né, porque, por exemplo, eu sinto dificuldade, às vezes, que a gestão pública entenda, né, bom que você falou, porque você é um cara da gestão pública e você deu uma visão que a cultura é muito maior do que só a produção, mas, por exemplo, no Brasil, a cultura, o setor cultural, né, que a gente pode com certeza falar que é um dos motores da economia do nosso país, 5% do PIB é do setor cultural. E quando você mistura com o entretenimento e o turismo, isso sobe bastante. Então, é um setor que emprega bastantes pessoas. Apesar de a gente ter uma, digamos assim, uma informalidade muito grande, mas existem pessoas, diversas famílias que comem, né? Bota comida na mesa com a cultura, né? E às vezes a gente sente um pouco de dificuldade nessa compreensão na hora de pensar a gestão pública de cultura. E aí a minha primeira pergunta já vem no seguinte olhar. Olhando para Aracaju, né, que você conhece tanto, e essa gestão que você, né, já fez parte durante muito tempo, a gente inclusive construiu, né, ajudou a construir esses planejamentos e tal. Você acha que esse modelo de gestão de cultura que a gente tem hoje, ele é um modelo mais assertivo para o que a gente consiga de desenvolver, né, a cultura nas suas maiores diversidades que tem? Porque hoje a gente não tem uma secretaria. A gente tem uma fundação, né, que faz esse papel da gestão da cultura. E se há muito questionamento se ter uma fundação, você acaba limitando algumas ações continuadas de cultura, porque a gente sempre sente falta na cultura que esse trabalho, essa gestão cultural, ela passe a questão do entretenimento, dos eventos pontuais, tal, que são importantes e tem que ter a questão de um calendário até mais organizado, como você falou. Mas, por exemplo, eu tenho um artista que está começando. Como é que a gente vai formar esse artista e como é que a gente vai, inclusive, impulsionar outras pessoas a se interessarem em poder viver da cultura? Então, é um trabalho continuado, do mesmo jeito que quando você estava lá na Insur, quando você estava em outras secretarias, que tem um dia a dia daquilo ali. Não é só, não, chegou o aniversário da Aracaju, vamos fazer. Chegou o Forró Caju, vamos fazer. Não. E aí eu tenho essa dúvida se com a fundação a gente limita um pouco,
porque eu acho que a estrutura da secretaria é que poderia dar esse trabalho continuado de formação, de difusão, de intercâmbio, porque a nossa cultura ela é muito diferente de outros lugares e com certeza é um instrumento de investimento até para o turismo, né? De divulgar mais a nossa cidade, né? Mostrar as nossas individualidades através da nossa cultura. Como é que você vê essa questão? Você é um cara tão experiente assim de cultura, eu tenho essa dúvida. Secretaria, fundação, pode ter as duas. Como é que você vê essa situação? Olha, veja, primeiro, David, tudo passa por uma identidade. Se você for olhar os grandes exemplos do país, né, quando você fala do Rio, você fala em samba. Quando você fala da Bahia, você fala no axé. Quando você fala em Pernambuco, você fala do frevo. Quando você fala no Maranhão, você fala do boi bumbá. Quando você fala lá dos grandes festivais do norte, você só fala em Parintins. Esses estados criaram uma identidade. Muita gente diz, isso é barrismo. Não. Eles pegaram um estilo musical, e aí eu vou falar só da música, né? E criaram uma identidade. E a partir dessa entidade, eles criaram uma capilaridade. Eles botaram o axé dentro do teatro, eles botaram o axé dentro do audiovisual, o audiovisual dentro do axé, e fizeram essa mistura que deu certo. E isso teve uma repercussão e uma consequência em outros segmentos, inclusive no turismo. Porque a maior lotação da Bahia é no Carnaval. A maior lotação de Pernambuco é no Carnaval. O Festival de Parintins bota 1 milhão de pessoas lá dentro e uma confusão para você chegar. Só tem um voo e o resto é embarcação. Você imagina se você tivesse uma logística mais fácil para chegar naquela ilha. Então tem uma questão de identidade, né? E aí a gente tem que explorar muito mais o que a gente tem nas nossas raízes, né? E Laranjeiras é uma única cidade da América Latina que tem 9 grupos folclóricos, né, fundados, criados, geridos, paridos em Laranjeiras. Sim. Nasceram em Laranjeiras e poucas pessoas sabem disso. Isso. Então você criar essa identidade, aí eu estou falando já de um local, porque isso pode ser migrado para dentro de Aracaju, né? Você não tem grupo folclórico aqui, raramente só as quadrilhas juninas, aí você fortaleceu o forró para você criar uma identidade, né? Como criou em Caruaru, como criou em Campina Grande, e que Aracaju assim, já cresceu com isso. Inclusive, né? Essa questão da quadrilha, a gente recebeu aqui, tive um episódio com o pessoal da quadrilha Assum Preto, que foi a primeira campeã brasileira, né, do concurso de quadrilha. E tipo assim, eu não consigo enxergar as nossas quadrilhas, isso falando não só de Aracaju, mas de Sergipe todo. Eu não consigo enxergar as nossas quadrilhas sem fazer a relação que elas, as quadrilhas, deveriam ser pra gente o que as escolas de samba são para Rio e para São Paulo. Porque é um trabalho de um ano todo, é uma tradição que é passada de pai para filho, né? Por exemplo, minha esposa é de Belém. E lá na escola, quando ela estudava lá, ela não dançava o São João, ela dançava o carimbó. E aqui não, aqui desde criança a gente tem a nossa quadrilha, né? Então é uma coisa que vem passada de pai para filho, então nas escolas. Só que a gente sente que assim, todo mundo gosta de assistir, mas não tem esse olhar de, poxa, isso poderia ser muito mais do que é, né? Como você falou, tipo, lá em Parintins, né, o sambódromo. Então a gente meio que não tem, porque, por exemplo, isso me chocou muito nesse podcast, quando eles me falaram assim, ó, veio o casal dos noivos, que é a parte mais, o destaque, né? Ele falou, ó, pra gente fazer uma roupa da gente aqui, custa R$3.000. O casal, o homem e a mulher, R$3.000 o custo. E a gente começa a ensaiar em setembro do ano anterior. Então veja, e eles não recebem nada. Nenhum quadrilheiro no estado de Sergipe recebe nenhum tipo de salário, nem nada. E aí, veja, ele disse, a gente vai participar de um concurso, a gente vive o ano todo, né, através de ajuda, de doação, tal, não sei o quê, pra gente ir pra um campeonato, né, aqui, local, que o prêmio, que quem ganhar, ganha 7 mil, sendo que um casal é R$3.000. Então, assim, às vezes a gente fica tão orgulhoso de uma coisa e tão triste, diz assim, poxa, isso... Será que alguém vai pegar isso na mão e dizer, poxa, isso aqui eu vou transformar, como você falou, o forró, a gente não é um país de forró. Poxa, por que a gente não podia ter o nosso quadrilhódromo, por exemplo? E fazer isso, porque, veja,
um trabalho das quadrilhas que se fazem hoje aqui, não é todo lugar que se vê assim. E o povo de fora, o turista, você vê. Quando você vai lá no Arraiado do Forró Caju, o cara quer tiver uma quadrilha lá, o turista já fica, já quer dançar. Como é que você vê essa parte? Porque é justamente isso que me dá dúvida, que ações como essas, continuadas, com planejamento a longo prazo, né, que ultrapasse, inclusive, a questão só do olhar do gestor, entendeu? Que isso fica estruturado. Me tem essa dúvida, se a fundação, só uma fundação, ela limita tudo isso. Não, eu acredito que não há limitação. Veja, tanto para você fazer tudo isso que a gente acabou de falar e você complementando, você pode fazer na secretaria e pode fazer na fundação. Porque as duas podem ter estruturas de gestão que isso venha a ser realizado, a ser executado. Qual é a grande vantagem da fundação? É a captação de recursos. Perfeito. Né? Você tem DAF na fundação, você tem toda a estrutura que tem numa secretaria. Você licita, você tem responsabilidade por orçamento, você tem todas aquelas situações. Se você pega um orçamento da Funcaju, tá lá, 6, 8 milhões de orçamento. Você vai chegar no final do ano, você tem captação de 20 até de 30 milhões. Inclusive, uma parte desses recursos estão dentro da Secretaria de Comunicação, que ainda há essa situação, por conta até às vezes de legislação. Qual é a vantagem da fundação? A fundação pode receber patrocínio. Para a secretaria fazer transferência de renda de união para o município é muito mais complicado. Eu não estou dizendo que a ilegalidade, que a o trâmite é mais difícil, né? O trâmite é mais flexível, há uma flexibilidade. E se você for olhar as estruturas que circulam por aqui, né, são todas de fundação. A grande maioria tem uma fundação dando suporte. Até na promoção dos editais, isso fica mais fácil quando você tem uma estrutura de fundação. Então, essa questão de secretaria e fundação, se você tiver tudo estruturado, planejado, organizado, e saber o que você quer e qual é a linha de atuação, tanto faz a secretaria como faz a fundação. E muitas vezes você tem a Secretaria de Cultura e você tem uma fundação ligada à Secretaria de Cultura. Sim. Né? Ou você tem uma empresa pública ligada a uma secretaria para que as coisas funcionem com mais celeridade. O que falta mesmo, o que pode... falta não, já existe. O que precisa ser reciclado, ou melhorado e avançado é a política municipal de cultura. Né? Eu acredito que agora com o Conselho Municipal de Cultura, né, que é paritário, você tem representantes da sociedade, você tem representantes do próprio poder público, você cada vez mais ir melhorando essa condição da cultura em Aracaju, inclusive estimulando, incentivando, criando as escolas que já existem, uma escola de Valdir Teles, mas não como terapia. Né? Você pode ter uma escola voltada para a produção artística, para formação profissional, cultural, formação, né? profissional. E não é só você formar o músico, não é só você formar o artista, não é só você formar o ator. Né? É você formar, claro, nessa especificidade, mas você também formar o cara na gestão da vida dele. Isso, preparar o cara para viver da arte. Porque você sabe a dificuldade do que é um direito autoral, de como você registrar um nome, como você registrar uma música. Tem uma série de nuances nessas carreiras que aí você vai evitando o que tinha aquela interposição de terceirização. Até para tirar uma nota fiscal, eu não queria ser MEI. Eu ia atrás de uma empresa, não sei o quê. Tudo bem, você também tem representatividade, você também tem pessoas que lhe ajudam, contribuem, você na sua carreira. Isso não tem problema nenhum. É questão de opção. Eu sempre falo isso, porque se demonizou muito há um tempo atrás. Que eu acho isso besteira. De representação. Véio, o cara tem que ter opção. Eu acho que o poder público, acho que tem muito isso, que ele é impessoal. Então, ele vai abrir o ambiente. Porque, por exemplo, eu tive uma conversa uma vez na FUNCAP, né, sobre essa questão. Não, porque as empresas... Eu disse, veja, o problema talvez não seja da empresa. Porque, veja, se o Cadastro Nacional de Empresas, você tem um KNAI de representação, aquilo já foi pensado, já foi... Aquilo é uma opção. Não necessariamente é obrigado. Se o poder público obrigasse ao artista só acessar qualquer tipo de serviço através da empresa, aí tá errado. Mas ele deixa lá livre, procura quem quiser. Então o problema não é muito esse. Eu acho que o problema vai muito mais na formação, de o artista entender que ele pode fazer,
ou ele pode ter essa opção. E aí é onde vai essa questão da formação. E foi isso que eu acabei de dizer, né? Você tem a formação, mas ele também tem outras opções. E ele vai escolher. Isso. Olha, eu quero um representante na minha carreira. Eu quero uma pessoa que me ajude a crescer, que tenha mais facilidade de penetração, que tenha um circuito nacional que pode me colocar e acabar com aquele negócio que eu preciso de uma música para estourar. E às vezes você não. Tudo bem, ela ajuda muito. Né, quando ela vem no ouvido bem, é diferente. Mas se você começa a participar de um circuito diferenciado, de apresentação, né, de participação, essas coisas acontecem. Mas aí vem e volto. Né, é a organização, a valorização e junção de quem está no meio, né, enquanto produção, enquanto artista, e de quem está na gestão. Eu acho que essas coisas devem ter convergência, porque a gente faz a melhor cultura. E eu não posso deixar de também perguntar, nessa questão de estrutura e tal, num governo, Luiz, podemos pensar em ter realmente essa Secretaria de Cultura, ou você acha, não, a priori esse modelo, eu talvez queira dar um motor a mais na Funcaju, mas eu acho que não é necessário, porque eu acho que a questão da secretaria, eu venho batendo muito nessa tecla, porque eu acho que a questão até de capilaridade, às vezes muita gente fala, não, mas tem muito gestor, se o gestor quiser fazer, o negócio é diferente. Mas eu acho que até na relação, porque como a cultura, ela consegue se relacionar muito bem com outras partes, porque, por exemplo, onde você tem produção cultural, você não tem muita violência. Onde você tem um desenvolvimento cultural, talvez você tenha pessoas mais felizes adoecem menos. Onde você tem produção cultural, você tem o que mostrar para o turismo. Então, você tem essas convergências com outras partes que eu não sei, né? E aí vai muito do que eu quero passar assim para todos os candidatos, que se de fato esse aceno, pensando na continuação, se a secretaria de fato não daria essa estrutura um pouco mais, mantendo a fundação por as questões que você mesmo falou, que eu acho importante, essa questão da captação mesmo, desse relacionamento não só entre entes públicos, mas entre entes privados também. Olha, necessariamente não. Eu acredito que se a gente reforçar as ações da Funcaju, e veja que a Funcaju também participa do planejamento estratégico, né? Ela tem metas, ela tem indicadores. Né? E agora com os editais, com as leis, o que aconteceu com a Paulo Gustavo, com a Aldir Blanc, né? Que você fomentou a produção cultural, né? Aracajuana, com os grupos daqui, isso já deu uma incrementada na pasta da Funcaju. Mas eu acredito que a gente ampliando as ações, a gente organizando os calendários, né, a gente tendo um olhar diferente para essa outra produção que não só a produção musical, eu tenho certeza que a gente pode avançar consideravelmente da cultura, independentemente da questão da secretaria. E Luiz, outra coisa também que eu queria falar também sobre a questão da cultura é sobre os equipamentos que a gente tem, né? Você é um cara que lá na Insub você, né, trabalhava muito com zeladoria, né? E dos espaços que a gente tem hoje, a gente vê um pouco de dificuldade de realmente primeiro identificar quais são os espaços, porque quando eu fui fazer uma pesquisazinha para entender, né, a questão lá no portal da transparência, no site da Funcaju, eu tive alguma dificuldade de dizer, ó, quais são os equipamentos que o município dispõe para a prática cultural, né? Então a gente tem a Biblioteca Ivone de Menezes, a gente tem o Centro Cultural de Aracaju, né? Tem algumas escolas, algumas outras bibliotecas, mas por exemplo, a gente não tem um teatro público municipal, né? Como é que você imagina que num eventual governo seu você pode dar uma... Tem a Escola Valdice Teles, que eu acho que inclusive ela poderia ser um pouco mais ampliada e inclusive levada talvez ou uma outra unidade ou até o centro dela ir para um lugar um pouco mais periférico para ter mais acesso às pessoas, que ela fica num lugar que não é tão estratégico para ser acessada, né, pela população até mais carente. Como é que você vê essa questão desses equipamentos, o que pode ser melhorado, né? Querendo ou não, a prefeitura também hoje tem a responsabilidade de cuidar da nossa orla, né?
E como é que você vê essa questão dos equipamentos culturais e como você pode, no eventual governo seu, né, o que é que você pensa de melhorar esses Olha, equipamentos? tudo passa pelo planejamento, pela valorização. Eu estou sempre falando em valorização porque aí depende do direcionamento que você dá, inclusive orçamentário. Porque não adianta você investir, criar equipamentos se você não ter custeio. Toda vez que você investe no equipamento, pense que você vai ter custeio nele, Sim, porque você vai ter que manter. Né? Manter e funcionar. isso. Porque não adianta você ter lá um prédio que não funciona. Né? Hoje você tem um centro cultural na General Valadão, você tem a Galeria Álvaro Santos lá na Olímpio Campos, que eu diria assim, que são as duas maiores expressões de equipamentos públicos de cultura. Porque os teatros são estaduais, né? O Teatro Ateneu, você tem um teatro Tobias Barreto, e você tem um teatro que eu digo que não é bem teatro, parece muito mais um auditório, que é o Lorival Batista. Né? Que Tá as pessoas pensam, fechado, não, né? está Bastante fechado já há tempo. bastante tempo. Né? Você vê que tem um equipamento ocioso, né? Fechado, e aí você tem ver também a produção daqui e o que vem de fora, para você ver a necessidade também de um equipamento, né? Que você investe, e às vezes você não vai ter a demanda necessária, a não ser que você abra para outros espaços, para as escolas, né? Para você ter oficinas dentro do próprio teatro, de você transformar isso numa escola Valdice Teles mais ampliada, e aí você tem outras características que você pode trazer junto com esse teatro municipal. Mas você olha para cá e vê assim, eu tenho um centro de criatividade, que é do Estado. Né? Você pegou agora a Galeria J. Inácio, que tinha lá a parte de artesão, e está transformando no hub tecnológico, no hub Aju. Que eu acho muito interessante, porque a tecnologia, a inteligência Sim, artificial está cada vez mais presente na nossa vida. Tudo bem, sim. mas você tem que encontrar outro espaço. Né? O que tem lá da Afavoa, que nós tiramos lá do fundo da pista de motocross e trouxemos para Sim, frente e padronizamos, que já melhorou, incrementou. Inclusive, eles mesmos reconhecem que teve melhoria de vendas. Você tem um espaço enorme lá abandonado na orla, que agora foi recuperado pela prefeitura, que você pode transformar num centro cultural ou num centro de artesanato, porque tudo é cultura do mesma sim, com forma. certeza. E aí você fomenta a economia criativa. O cara que faz a sua produção, né, que é um artesão e que você vai comercializar ali, ou inclusive com produto, né, da gastronomia caseira, que você vai vender o seu doce, a sua cocada, o seu pé de Que moleque, faz parte da nossa e, cultura, e né? faz parte da nossa cultura, está enraizado na nossa Então você tem, na cultura. você pensa naquele prédio ali, então, para alguma ação Penso, nesse eu sentido. tava na Insurb, eu Tava. pensava todo dia. O pena que ele só não fez, eu só não botei para frente o projeto, David, porque você sabe como é justiça, Sim, né? demora. Infelizmente teve que ir para a justiça. E eu olhava para aquilo ali, e disse, meu Deus do céu, aqui vai ser um centro cultural. E você melhorar, né, que já é bom, o mercado Antônio Franco e o mercado Thales Ferraz, mas você melhorar aquele ambiente, organizar mais Sim, aquele ambiente, né, para que você vê, às vezes você chega ali no domingo ou no sábado, eu vou tomar café no mercado e faço feira no mercado Virgínia Franco, quando eu estou saindo tem 8 ônibus ali, 8, 6 ônibus. Aí é o turismo 800, a maioria vem mesmo de Alagoas ou da Bahia ou de Pernambuco. Aí você pega ali 8 vezes 4, são 320 pessoas circulando no mercado circulando. Antônio Franco, né? No mínimo estão ali. Então, você também melhorar esses equipamentos públicos que não estão vinculados à cultura, mas que tem cultura lá dentro. E aí, assim, quando você fala, você tocou num ponto que é bem massa, assim. Assim, historicamente eu não vejo muito falando. Assim, quando você fala investimento, né? Eu sempre ouço assim: nunca tem dinheiro para cultura. Pai, não tem dinheiro, não tem dinheiro, nunca tem dinheiro, nunca tem dinheiro. Se a gente olha alguns números rápidos da Funcaju, né? A Funcaju recebeu no ano passado em torno de. Ela arrecadou, né? Dentro do orçamento dela e tal. Né? Isso no portal da transparência que eu achei 22 milhões, né? Porque tem a suplementação dos eventos que acontecem, tem as emendas, né? Porque tem vereadores que colocam emendas, deputados estaduais e tal. Como você falou, né? A fundação tem essa questão da captação, né? Veja, 22 milhões. E aí, poxa, não tem dinheiro, mas você olha assim, pô, tem 22 milhões, é um dinheiro, né, relativamente ok. E a gente vê muito pouco esse dia a dia. A gente vê Forró Caju, né, que é um evento super consolidado, inclusive é uma herança aí, né,
de Deda, com o Edivaldo já há muito tempo. Mas a gente vê basicamente isso, ó. Tem o Forró Caju, tem o Réveillon, tem o aniversário de Aracaju, mas se sente falta dessas ações mais continuadas, dessa formação, né, dessa economia criativa mesmo que você falou, e aí me dá uma alegria de ver que você já está olhando aquele prédio lá na Orla, que já pode ter esse tipo de olhar e tal. Você, o que você pensaria, assim, porque hoje a gente aprovou o Plano Municipal de Cultura, né? Foi aprovado recentemente, e aí dentro desse plano ele já sugere um orçamento, né? Que hoje que a gente não tinha esse orçamento fixo, né? Geralmente o que a Funcaju tinha realmente fixo era para bancar a própria existência dela, e as coisas eram suplementadas. Hoje se fala de 1,5% desse plano. Você acha que, como é o plano, né, a gente não tem a certeza se isso vai ser cumprido ou não, mas foi aprovado em lei, inclusive pelo próprio Edivaldo, em uma cerimônia que ele fez. A gente pode ter a esperança que esse 1,5% do orçamento da cidade, ele pode ser realmente colocado na cultura e ter na sua mão aí, caso eleito, de ter essa gestão aí mais qualificada? Olha, veja, quando você olha para os 22 milhões, você sabe que essa parte do remanejamento ou da suplementação, ele vai para os grandes eventos, né? Porque é um custo alto Sim. do Forró Caju, do aniversário da cidade, do Réveillon e do Projeto Verão. Isso, Né? esqueci Que de agora falar. você tem o Sergipe Verão pelo governo do estado E e o tem o Projeto Projeto Verão. Verão por Aracaju, que deram, né, com esse calendário mais organizado, né, em média, 72% de ocupação nos hotéis de Aracaju, quando você pega o ano todo. Né? Isso mostra como foi bom, né, você entrar com recursos na pasta específica do turismo para a realização dos fan-tours, dos road shows, né, de você apresentar cada vez mais o destino Aracaju e o destino Sergipe. Por isso que as ações têm que ser integradas com essas pastas, né, e são tão necessárias. Quando você pega a educação, você tem lá 25% do orçamento, obrigatoriamente. Quando você pega a saúde, você tem 12% do orçamento e você destinar 1,5% para isso. Quando você pega o orçamento de Aracaju, que esse ano foi aprovado em 3 bi e 800, se a gente colocar 10%, daria 380 milhões. Se a gente colocar 1%, daria em torno de 38 milhões. Quando você pega o que a Funcaju teve de 6 milhões com mais 22 de investimento, já dá 28. O que precisa é botar mais 10 lá dentro do orçamento para cumprir o Plano Municipal de Cultura. E eu acredito que não é só você colocar recurso, é você jogar o recurso para dentro, cumprir o que está no plano, claro, mas você aplicar esses recursos, né, com planejamento, com execução, que você realmente, né, faça difusão, ampliação da produção artística local, né, e das belas artes. E aí, e ainda tem um fundo de cultura, né, que foi criado. O próprio plano, ele pode ajudar, ele pode contribuir, ele pode colaborar com o conceito de Conselho Municipal de Cultura, do que é que deve, né, permear essas ações sobre a coordenação aí, claro, que é da Fucaju. Mas eu acredito que no aumento, no crescimento do orçamento, como também no crescimento do retorno, porque toda verba aplicada, ela tem que dar retorno, ela tem que dar entrega, ela que tem que trazer benefício. E gradativamente, quando você vê isso acontecendo, justifica. Sim. Porque não é só aplicar. Porque quando chega na lua seguinte, mesmo tendo o plano, o cara diz assim, meu amigo, eu botei dinheiro lá e você só fez o quê? Criou outra festa? Exatamente. Criou outro evento? Porque, além disso, tem um evento grande, né, que é legal também, inclusive a imposição legal, que às vezes a gente esquece. A gente tem aquele culto campal que se transformou num grande show gospel, né, dos irmãos evangélicos, que acontece também no aniversário da cidade. Perfeito. E agora, por uma questão legal, as religiões, né, de matrizes africanas também vão ter um evento no aniversário da cidade. Luiz, mas não é
o recurso empregado não é idêntico a do aniversário da cidade. Realmente não é, mas é um outro evento. Sim. Mas ele tem um cunho mais religioso, mas não deixa de ser Não, um mas evento. é cultura do mesmo É jeito. cultura do mesmo jeito. E tem público. Com né? certeza, e tem muito. E tem público, né? Você só negocia, não tem bebida alcoólica, mas você negocia muita água, muito refrigerante do mesmo jeito. E esse investimento, assim, estudos mostram que de cada real investido, né, em ações culturais, um retorno é mais ou menos 1,6 de retorno. Então existe, assim, por mais legal de consumir a arte e tal, tem um lance econômico também que a gente não pode descartar, você não pode né? descartar nem dissociar. Exatamente. Porque, veja, é dinheiro público. O cidadão pode dizer bem assim, Luiz, rapaz, você investiu 20 milhões no Forró Caju, você podia ter investido 20 milhões na saúde. Mas os 20 milhões do Forró Caju geraram para Aracaju 35 milhões, 40 milhões. Eu peguei os 20 milhões de excesso, né, que gerou para cá, que aumentou a nossa receita, e vou aplicar na saúde. Sim. Deixei o povo feliz, Exatamente. Impactei positivamente a saúde, né, porque você está lá relaxando, você está lá se Sim. divertindo, você está aliviando suas dores. Né, e ainda vou pegar o recurso que eu arrecadei mais de ISS e vou estar aplicando na saúde. Essa visão, às vezes, o cidadão não tem. Mas está gastando dinheiro no show. Só com festa, né? só Agora, com deixa eu dizer uma coisa a você, olha, foi comprado mais bebida, foi aqui o cara veio e alugou a sua sonorização, o cara alugou a van, o cara alugou o gerador, né? Eu gerei a minha economia, eu gerei mais trabalho e renda. Então, tudo que está no entorno de um evento como é esse, de grande porte, que é o Forró Caju. Uma coisa também que no plano tem lá e tal, eu achei interessante também, né? Porque o plano faz parte das ações para a prefeitura estar apta a receber mais recurso, né, do governo federal. Inclusive, foi feito numa pressa muito grande, realmente para não perder esse prazo, porque ele faz parte do Sistema Nacional de Cultura que você tem plano, fundo e conselho, né? E Aracaju e acabaram prorrogando o prazo. E acabaram prorrogando, mas Edivaldo quis questão, vamos aprovar logo e tal. Só que tem coisas que me chamou a atenção também no plano, que, por exemplo, ele, por causa da sua pressa, né, ele foi condicionado nas emendas lá essa sessão, eu assisti ela de cabo a rabo, foi colocado que em setembro ela precisa ser reformulada a questão do conselho, né, porque o conselho, se tem uma questão de discussão, porque o presidente da Funcaju é o presidente do conselho, então se o conselho, teoricamente, ele seria o fiscalizador das ações e tal, que fosse paritário, mas talvez não seria tão interessante se o presidente da Funcaju fosse o presidente do conselho. Estadualmente isso não funciona dessa forma, em outras capitais também não funciona dessa forma. E aí você vai ter essa revisão em setembro, né, desse conselho, e revisar o plano até dezembro, né? Foram imposições para que fosse aprovado e a gente não perdesse o recurso do próximo edital, que é o Programa Nacional Lei Aldir Blanc. Né? No seu futuro governo, você pretende realmente se debruçar desse plano, né? Como a revisão é até dezembro, né? Você pretende acompanhar isso e trazer esse choque de gestão mesmo, porque assim, quando você fala de gestão, de planejamento, poxa, eu fico aqui, caramba, se 2% aí do seu pensamento for empregado muito bem na cultura, a cultura vai virar um motor que eu não tenho dúvida que vai virar. Como fazer isso? Porque assim, às vezes eu assim, por exemplo, na Funcaju, obviamente, a Funcaju, por exemplo, eu também preciso ser justo. A Funcaju é a única prefeitura, Aracaju, é a única prefeitura pela Funcaju que tem os seus direitos autorais em dia. Isso daí eu não canso de me repetir, porque o governo do estado nunca pagou, né? Inclusive, fizeram, né, o Arraiá do Povo esse ano foi o maior de todos, se falou muito, tá, valorizamos, tá, não sei o que, mas não pagou direitos autorais. É uma lástima que fica. Não é um negócio muito absurdo, mas assim, é basicamente falta de conhecimento e vontade de fazer. Né? Já na Funcaju você já não tem esse problema, mas a gente sente também que a gente tem poucas pessoas especialistas, né? Porque você falou, você é um gestor, né? Mas todo grande gestor tem uma grande equipe, né? E às vezes para você gerir, né, determinada situação, você não necessariamente precisa ser o conhecedor daquilo, mas você, né,
tem a habilidade de conectar pessoas que vão lhe ajudar a ter a maior desenvoltura. Então, você não acha que essa questão da gestão, dessa sua experiência de gestão, como é que você pode... Porque, por exemplo, não tem nenhum concurso para funcionários da Funcaju. Você não tem um concurso. Vamos botar só pessoas que realmente têm. Então, quando eu falo, por exemplo, no meu setor mesmo da música, quando eu falo em fonograma, dificilmente nas secretarias eu tenho alguém para ter uma conversa profunda sobre isso, né? Sobre direito autoral. É difícil. Como é que você pode trazer esse choque de gestão, na sua opinião, assim, para essa gestão da cultura de Aracaju? Olha, veja, primeiro que todo plano, ele é flexível, né? E ele não tem prazo de validade. Não, esse na verdade tem 10 anos. É um plano pensando em 10 anos. 10 anos. E é correto, né, você ter essa visão de futuro, mas ele pode ser modificado ao longo Sim. do tempo. Inclusive, ele deve ter na sua formação o quórum suficiente para você fazer isso, a depender de quem convoque, de quem não convoque. Isso ele... Graças a Deus, os planos são assim, né? Houve essa pressa por conta de uma condição de prazo que acabou prorrogando-se o prazo. E isso já é ruim, né, no meu ponto de vista, porque você beneficia quem não se organizou, né? Porque se dissesse assim, ó, quem não se organizar, a gente vai pegar o dinheiro e vai levar para quem se organizou. Né? Era No mais instante, justo, né? era mais justo. As pessoas se organizariam para isso, né? E o choque de gestão, toda mudança, ela gera desconforto, né? Porque as pessoas sentem aquele impacto inicial e dizem, ih, meu Deus do céu, tá dando certo aqui o feijãozinho com arroz, por que é que vem o vinagrete? Né? Por que é que veio a farinha? Porque o vinagrete e a farinha, eles também dão outro sabor, né? Eu estou fazendo essa comparação, porque aí são os incrementos que você dá e que você modifica. Eu fiquei feliz com o conselho, porque a formulação, ela tem que ser coletiva. E a partir do momento que ela é coletiva e que você tem essas ideias que convergem e que divergem, mas que chegam à formatação e à formulação, né, elas dão o norte e o rumo. Toda gestão é assim, né? Não adianta você querer criar outra situação, porque ela se constrói, ela se consolida nesse formato, né? Então, você ter lá os segmentos muito bem claros. O que é preservação do patrimônio histórico? É isso. O que é que você vai destinar? Porque no orçamento você tem as contas e tem os direcionamentos. Certo. O que é que eu vou destinar para a produção musical? Isso. O que é que eu vou destinar para os grandes eventos? Isso. O que é que eu vou destinar para artes cênicas? Isso. O que é que eu vou destinar para audiovisual? Isso. E você não ficar nessa miscelânea, né? Nem ficar aquele negócio. Chegou o ofício, eu despacho o ofício. Chegou o ofício. Olha, meu amigo, você tem prazo para isso, para isso, para isso. Como nós fizemos na organização dos bloquinhos. Sim. Que é outra coisa que a gente precisa organizar mais ainda. Era um balaio de gato. Chegava lá na Insurb, porque todo mundo quer fazer um bloco, David. Agora, ninguém quer investir no bloco. Exatamente. Né? Ninguém quer cobrar o bloco. O cara quer fazer o bloco e o poder público é quem vai dar todos os recursos para o bloco dele sair. Ô, meu amigo, me diga uma coisa. Você quer sair na rua se divertindo, brincando, pulando, que é legal. Você vê como fomenta a economia também os blocos no Rio de Janeiro. Eu só estou citando isso, por exemplo, né, para a gente chegar nessa questão da gestão. E por que eu não posso criar 10 grandes blocos em 10 bairros mais populosos de Aracaju, né? E aí com esses produtores de blocos, olha, a gente vai fazer um só. Por exemplo, eu vou fazer só o Mamãe Quero Beber no Bugio. Eu vou fazer só o Rasgadinho no Cirurgia. Vou fazer o Galo no Augusto Franco. Vou criar, já que já estão saindo agora, o Bloco do Santa Maria. E a gente fazer isso de forma organizada, planejada e com calendário. Aí o que é que acontece? Chega num sábado que antecede o carnaval, 15 dias antes, tem 30 blocos em Aracaju. Bloco de tudo que é tipo. Grande, médio porte, pequeno porte. Você só tem uma guarda. E todo mundo quer uma viatura. Todo mundo quer SMTT. O cara não quer saber se passa o ônibus ou se vai incomodar. E aí, nos 30 blocos, vamos dizer que saiam 30 mil pessoas. A população é de 603. Aí eu vou prejudicar os outros 570 mil para sair 30 mil pessoas. A gente tem que compreender isso. Porque o poder público não vai poder agir
né? Em todos esses blocos. Aí quando você tira de um e bota no outro, aí é uma confusão, porque foi que tirou do meu e não botou no outro. Então é esse tipo de organização, é esse tipo de choque de gestão que incomoda a quem faz e que incomoda a quem recebe que precisa saber para a gente ter uma cidade culturalmente mais organizada e que dê mais resultados satisfatórios. Porque que se eu tenho um bloco na Zona Norte e outro na Zona Sul, no sábado, no domingo eu tenho uma no centro e tenho outro na Zona Oeste, eu vou organizar melhor a cidade. Sim. Né? E eu vou dar um resultado maior, eu vou ter público maior. É a questão né? do calendário, como É a você fala, questão porque do pra você calendário tem e o da bloco do organização. Arneste, que virou inclusive patrimônio, né? São artistas, inclusive, nossos aqui. O que eles fazem também é muito legal. E dentro do centro histórico, que traz mais vida, né, por dentro do nosso centro histórico. Por isso que eu falei no centro, porque o circuito é ali. Então você cria o circuito das prévias carnavalescas, porque nós não temos a tradição do carnaval, né? Aracaju ficou famosa pelo carnaval do descanso, exatamente. do descanso, da tranquilidade, para você vir para cá. E aí você fomenta outro tipo de economia. Né? Que você aí fortalece o turismo, você vai para os passeios, você vai para outras situações e você não tem o carnaval, mas as prévias carnavalescas proliferaram. E tem gente que o bloco nem sai, pede um toldo ou um banheiro químico à prefeitura, bota na frente da casa e fica 10 gatos pingados ali se divertindo como se, e bota aquilo, chama aquilo de bloco. Né? Então veja, isso é choque de gestão, é você melhorar isso. Né? É você criar essa cultura e você ter um desempenho melhor e a melhor aplicação dos recursos. E ao invés de ficar despachando ofício, você vai ter um calendário de blocos pré-carnavalesco. Né? Inclusive você introduzir outras ações. Ao invés de sair um mini trio ou um trio, eu só saí com a banda de frevo em um muito maior e trazer os grupos folclóricos para dentro do carnaval, que não tem problema nenhum você fazer essa mistura. Com um circuito, né, com desfile, você pode ter, nesse dia vai ser o dia do bugio, então quantos blocos tem no bugio? Então o dia vai ser aquele para todo mundo dentro, desfilar, todo mundo vai desfilar todo mundo junto. Esse dia vai ser no Augusto Franco. Você faz 10 desses. Olha, eu tô com isso tudo na cabeça. Desde a época que o Ministério Público me disse, ou você organiza os blocos, ou nós vamos acabar os blocos, porque a cultura é assim. Aí eu não estou falando da cultura. Não, perfeito. A cultura é essa. É melhor acabar e, não ter, do que você organizar. Não é? Feira livre, era para acabar. Aí acaba as feiras livres. Por que eu vou acabar as feiras? Porque elas são desorganizadas. Porque elas não sabem. Peraí, então vamos organizar. Sabe por quê? Porque as feiras livres fazem parte da rede de abastecimento da cidade. E tem uma cadeia produtiva de carne, de hortaliças, que não são produzidos em Aracaju, mas são comercializados aqui. Você interrompe a cadeia produtiva. Os blocos são importantes, os cortejos são importantes, Então vamos organizar os blocos e os cortejos e vamos fomentar a cultura e vamos trazer esse aspecto, essa abordagem, essa discussão com a sociedade. Que bom, esse olhar seu profissional para a cultura é o que a gente quer muito. Luiz, eu queria passar umas perguntas que a gente recebeu do nosso setor, porque aquele negócio, hoje aqui a gente é voz de todo um setor para que a gente tenha um Aracaju, né, no seu eventual governo aí, realmente com a cultura muito mais pujante e importante dentro dessa política pública. Vitória, coloca, pronto, audiovisual. Bom, o pessoal do audiovisual mandou aqui, o Fórum do Audiovisual gostaria de saber, né, o que o candidato propõe para melhoria, né, do setor do audiovisual na capital, qual seria a proposta da melhoria dos espaços já existentes, como a Sala Valmir de Almeida, no Centro Cultural de Aracaju, e a recém-inaugurada Cinemateca Tarcísio Duarte, na Biblioteca Ivone de Menezes, lá no Augusto Franco. E também, né, porque o pessoal aqui, eles gostam, o pessoal organizado, que é o pessoal muito que nos ajuda muito a pensar o setor deles. E se existe alguma proposta para a reativação do Núcleo Digital de Produção, né, que é o NPD, que é um importante espaço de formação e capacitação do setor, né? Mais uma vez, capacitação e formação no nosso papo. Se a gente pegar as três perguntas, primeiro a gente vê, né, a valorização. Quando você fala o que é que a gente propõe para a melhoria do setor na capital. Segundo, os equipamentos públicos, né? E a reativação de um núcleo digital. Né? Porque isso paralisou no tempo. Né? E não é só isso. Além dos equipamentos, né, do fomento e da capacitação e da oportunidade que você vai dar para as pessoas, né, se inserirem nesse mercado, né, do ponto de vista, né, da produção, mas também do ponto de vista econômico.
do ponto de vista do retorno financeiro. E eu ainda iria incluir mais aí os festivais. Sim. Né? Nós tínhamos o Festival de Curta, que chegou a ter uma projeção nacional e internacional. Né? Nós tínhamos o Festival de Longa, e você vê a dificuldade. Né? Sergipe ainda não tem o grande longa que a gente sempre espera nessa produção. Tá chegando, né? Foi aprovado aí nas leis. Foi aprovado nas leis. Ainda não chegou, mas ainda tá não chegando. Chegou, mas está chegando, você vê. É como a gente olha para isso. Então, o audiovisual precisa de um reforço, precisa de um avanço nesses 3 aspectos. Fomento à criação e capacitação, ampliação dos espaços e o retorno do núcleo. E o núcleo funcionava no Centro Cultural da General Valadão. E foi preparado para aquilo. E chegou a ter produção, capacitação dentro do núcleo digital de produção. E eu sei bem, porque a Petrobras ainda investiu um recurso lá para isso, em equipamento, né, em estrutura para que o núcleo funcionasse melhor, e várias oficinas que eram realizadas com pessoas da comunidade ou pessoas que se interessavam. E a integração com a academia, que é muito importante. Né? A gente não tinha esse tipo de curso na universidade, com a ampliação dos núcleos da universidade e com os campos da Universidade Federal de Sergipe. A gente passou a ter, né, a parte da cultura dentro, né, dos cursos da Universidade Federal do Sergipe, e aí você pode integrar, né? Você traz todo o conhecimento acadêmico para dentro disso e fomentando essa área do audiovisual. Já vi que o Luiz está ligado no audiovisual aí, gostei de ver, viu? Vitória, me coloca aí. A jornalista Gleice Queiroz, que inclusive é uma jornalista que vem ajudado bastante o setor aí com algumas pautas interessantes, ela fala assim, né, sobre a questão do patrimônio histórico, né? Que tivemos recentemente a demolição da loja Fonseca, né? Assistimos à destruição da Casa Augusto Leite, dentre outros ataques. Basta olhar o Centro Histórico de Aracaju que a gente enxerga a nossa história sendo destruída, né? Nenhum Palácio Inácio Barbosa, sede histórica da Prefeitura, escapou desse abandono. Já detectamos apenas possuir leis, né? Não servirá apenas para proteger o patrimônio histórico da nossa capital. Uma cidade sem memória histórica é uma cidade empobrecida. Qual a visão da proposta do candidato para a conservação do patrimônio histórico de Aracaju? Querida Gleice, olha, foi excelente a sua pergunta. Não é só uma questão de preservação do patrimônio histórico, é uma questão de revitalização do centro da cidade. Porque se você olhar para Aracaju, a maioria do patrimônio histórico está no nosso centro histórico, sim, que está no centro da cidade. Perfeito. No centro da cidade. E o centro precisa de uma revitalização. Né? Isso já vem sendo cobrado e mais. O centro da cidade é um problema mundial, não é um problema só de Aracaju. Por coincidência, David, ontem eu participei do seminário do BID, que fala sobre revitalização de Aracaju. Fiquei lá sentadinho, né, como convidado, assistindo, né, os painéis. Nós assistimos o painel de Campo Grande, do Rio de Janeiro, de Florianópolis, de Cuenca, no Equador, da República de São Domingo, na República Dominicana. Assistimos uma outra cidade daqui, que foi Campo Grande, Rio de Janeiro, Florianópolis, e agora me falhou a memória. E mais uma internacional, né? A internacional por vídeo e as outras presencialmente, né? Mas foram fantásticas as apresentações. E todas elas estão dentro do programa de investimento do BID. Né? E olha que o BID, ele tem um conceito voltado para a proteção socioambiental, para a Urbana 95, quando ela olha para o direito da criança, né? Quando ela olha para o direito do idoso. E ela tem conceitos de revitalização de centro, né? Que não é só obras de infraestrutura, que não é só preservação do patrimônio histórico, que não é só acessibilidade total, que não é só a habitação, o retorno de habitação, é esse conjunto todo. Perfeito. Então são eixos para a revitalização que obrigatoriamente o banco exige que sejam contemplados no projeto, na cocriação
como eles E é uma chamam, e, nos expertise, e e os é uma componentes expertise que você tem mundial como ir atrás desse recurso, e né? atrás desse recurso. É o que a gente chama de carta consulta. Hoje continuou o seminário, né? Como eu estava aqui, eu já tinha marcado com você. Ô, cara, já Aí eu, agradeço então, aí você tá dando eu essa abri mão, preferência eu pra abri mão gente. das visitas locais ao centro de Aracaju e a organização do comércio ambulante, porque a pessoa pensa que não existe comércio ambulante na França. Existe na França. Existe em todo Existe o lugar. comércio ambulante em qualquer lugar do mundo. Ele precisa ser organizado. E Aracaju tem uma lei, a Lei 1500, que rege o comércio ambulante, que precisa ser ajustada e melhorada. Então, Grace, nós já estamos de olho. O BID está aqui. Muita gente está reclamando. Estão fazendo agora no fim de mandato. Pouco importa. É importante É, antes bí, feito, né? é bíblico que diz que há tempo determinado para tudo. E o tempo foi agora. Porque já estão também, David, ela escolhe prioridade. Sim. Não é que o centro não fosse prioridade, o centro também é. Mas veja, a condição que vivia o Japãozinho, a Cidade Nova, o Recanto das Jaqueiras, o Loteamento Bonfim, o São Lucas, o Vitória da Resistência, o Jardim Bahia, o Rosa do Sol, o Porto do Gringo, o Monte Belo, o Novo Horizonte, o Luciana, o que ainda tem de problema no Paraíso do Sul, no Jardim Recreio. Isso fez com que muitos desses recursos fossem direcionados para dar mais dignidade às pessoas que vivem num ambiente que era subhumano e hoje sabem o que é morar em algo que lhe trouxe mais dignidade. Então, às vezes, você direciona mesmo os recursos para onde você há uma maior necessidade e resolvendo também um problema habitacional. Agora, os olhos se voltam para essa criação do projeto de revitalização do centro, baseado em experiências exitosas como essas que eu falei. Claro que cada um tem as suas especificidades. Cuenca, que é um patrimônio histórico mundial, olhou mais para a preservação do histórico, não deixou de ter a mobilidade, não deixou de ter acessibilidade, não deixou de obras de infraestrutura. O que Campo Grande fez é o de uma coragem que eu não sei se qualquer um teria, porque eles embutiram fios. Aí o cara diz bem assim, mas Luiz, embutiram fios. Como é que fez isso? Como é que fez isso? Abrindo crateras no centro da cidade, durante 18 meses, incomodando o trânsito, incomodando a circulação, incomodando a comercialização, tendo impacto na economia, mas que hoje mudou a cara de Campo Grande nesse 1,4 quilômetros. Olha que é uma extensão pequena de uma avenida principal que eles têm lá. Enlargueceram calçados. O conceito de você tirar veículo do centro da cidade para você ter uma mobilidade maior, você ter ruas mais estreitas, não são calçadões. Então, são esses exemplos do Brasil que deu certo e exemplos internacionais que deram certo, preservando as características de Aracaju, que o centro da cidade vai ser totalmente revitalizado. Coisa boa. Vou ver que você tá afiado aí, tá bem antenado do que tá acontecendo. Vitória, agora os comentários Pronto, a gente recebeu essas perguntas aqui no Instagram. Primeiro o Gel Santos, que faz parte do Comos, que é o coletivo de música de Sergipe, pergunta a ele se existem fundos, né, para executar as leis municipais. A lei de incentivo sem recurso é o mesmo que nada. Inclusive, assim, a gente já falou, né, a questão do fundo e tal, mas assim, só um adendo sobre a lei de incentivo, né, que é uma coisa também muito curiosa e vai muito, eu acho que é muito mais do desconhecimento de quem está à frente da gestão. Existe uma lei aprovada na Câmara de 91, que é de autoria do próprio Edivaldo Nogueira, é conhecida como a Lei Edivaldo Nogueira, que é uma lei de incentivo à cultura do município, né, que talvez seria a nossa Lei Rouanet municipal. Só que ela não funciona, né, ela pouquíssimo foi acessada, ela basicamente nem muitas pessoas têm conhecimento dela, porque na verdade ela leva um percentual muito grande e eu acho que a Câmara também não... É uma lei que não funciona. E aí também vai como sugestão de realmente melhorar isso, porque que acontece? Estadualmente a gente não tem uma lei de fomento, né? E aí na procura soube que a Câmara, né, e a Assembleia ela não pode ordenar despesa, né? Ela tem que fazer projetos, né, mas não pode criar novas despesas, tem que vir do Executivo. Talvez uma grande proposta para você também seja de melhorar essa lei, porque que acontece? Você tem a oportunidade dentro da arrecadação de ISS
passar aquela responsabilidade para aquele produtor e não ficar tudo em cima da gestão, sabe? E isso tem funcionado muito em Salvador, em Recife, no Rio de Janeiro, São Paulo, isso funciona muito bem, né? Essa lei Rouanet municipal, vamos falar assim, que é essa lei de incentivo, que é dentro de um percentual do ISSS, que na verdade é a iniciativa pública ou a iniciativa privada que vai contribuir por isso. Então, eu acho que essa pergunta também tem um pouco a ver nisso. E a questão do fundo, né? Como a gente falou, né? Veja, David, quando você vai preparar a sua lei de orçamento anual, ou quando você vai preparar o seu PPA, que é o plano plurianual anual, que aí você tem um interstício maior, que você tem que ter uma visão de 4 anos, né? Nada impede que dentro da sua composição orçamentária que você já direcione recursos para o fundo, Certo. independentemente de legislação. Claro que o fundo tem que estar criado. Vou lhe dar um exemplo. Na Secretaria de Assistência Social do Governo do Estado ou do município, quando você vai fazer a sua composição orçamentária, tem lá um recurso, né, para o Fundo de Habitação de Interesse Social. Você chega lá e coloca 3 milhões. Pronto. Como é a gestão? A gestão é da Secretaria de Assistência Social, que repassa recursos para a infraestrutura. E aí tem todo o procedimento de como você fazer e decreto pode regulamentar. Independentemente da lei municipal, ao você formular o orçamento da Funcaju ou de uma secretaria, você pode destinar o recurso para o fundo. Entendi. Certo? E o regulamento do fundo vai dizer como é a utilização. Tem lá 5 milhões. Olha, eu vou botar 2. Como é a lei Aldir Blanc, a Paulo Gustavo? Vou botar 2 milhões no audiovisual, vou botar 2 aqui na produção musical, vou botar 1 milhão na arte cênica e vou botar aqui 1 milhão para eventos. Né? E você vai fazer os editais como manda o figurino, aqueles que se destacarem, aqueles que apresentaram o melhor projeto, recebe como é o Fundo da Infância e da Adolescência, Perfeito. No incentivo fiscal através do imposto de renda. Né? Então isso não tem dificuldade quanto a isso. Agora, existem leis que são assim mesmo, você faz a lei, acha que está a coisa melhor do mundo, a lei é de 91 ou de 90 ou de 89 e ela nunca foi aplicada. É o que a gente chama, que a gente tem que ter cuidado na produção legislativa, seja ela de iniciativa do legislativo, no processo legislativo, melhor dizendo, seja de iniciativa do legislativo ou do executivo, para a gente não criar lei morta. Sim. A lei já nasce sepultada. Porque né? ela fala de 20%, tá ligado? Eu acho muito. 20% é muito de ISS. Você pegar 20% de ISS para isso daí. Geralmente, na maioria das capitais, é coisa de entre 1 e 2%, entendeu? Olha, veja, você coloca 20%. Né? Em 91, talvez você tivesse um outro contexto. Né? E você coloca em cima de um imposto. Né? Que é a maior arrecadação do município de Aracaju, é o ISS. É onde ninguém quer perder, ninguém quer perder. Você veja, você tem 12 para a saúde, você não pode ter 20 para a música. Exatamente. Para a cultura. Não estou aqui desvalorizando, nem valorizando um ou outro. Né? Porque o 12 é do orçamento como um todo. Sim. Os 20% e você tem forma de captação, porque Sim. o orçamento é 3.900 bi, mas a arrecadação própria ela fica em torno de 1 bilhão. Né, quando você fala em arrecadação. Então, isso representa 25%, 26% do orçamento geral. O restante vem do ICMS, vem dos repasses de recurso federal. Né? Então, a gente tem, como ela é em cima do ISS. Então, Gel, isso pode ser, sim, realmente aplicado e melhorado. E Luiz está de olho. Eu tô gostando que você está de olho nas coisas. Vou sair daqui feliz, ó. A Eubia, como você pretende integrar a cultura no currículo escolar e promover a educação artística entre jovens, que é outra pauta do nosso setor, que a gente tem palcos aí, que são as escolas, né? Para essa produção. Eubia, né? Veja, ontem eu discutia isso na Câmara Temática do nosso plano de governo de educação. As pessoas falam muito em escola de tempo integral. Né? O menino vai chegar lá às 7 horas e vai sair às 17. Ele passa 10 horas do seu dia dentro da escola. Legal, tá lá bem assistido, nutrido, comida boa. A escola tech com alta tecnologia, o menino está se desenvolvendo, melhorando os índices de avaliação. Mas ele tem um tempo para ele se tornar cidadão.
Isso. Né? E para ele fortalecer. E nós só ensinamos até o 9º ano, porque a partir daí, quando você vai para o ensino médio, o adolescente vai para a escola de ensino médio, que é da rede estadual. E o que é escola de ensino integral e não de tempo integral, que é que eu defendo? É que você trabalhe com a criança desde cedo, claro, a depender da faixa etária, você não vai trabalhar com a criança de 0 a 5 anos, Perfeito. que está no ensino infantil, esses temas transversais. Mas a partir disso aqui, você já tem que discutir a internacionalização, que você tem que trazer a língua inglesa ou a língua francesa ou a espanhola para dentro da escola, empreendedorismo, cidadania, cultura, esses temas que não estão no currículo, mas que podem ser discutidos amplamente e serem estabelecidos na escola de ensino integral. É o que a gente defende, a escola de tempo integral. Sim. Com ensino integral. Porque aí você não forma só o estudante, você forma o cidadão. Exatamente. Né? E você desenvolve aptidões que, às vezes, o esporte, né? Não é só a educação física, sim, é você desenvolver os esportes com as modalidades adequadas, porque quase todas as escolas municipais agora têm quadra. Então isso facilita. Ah, Luiz, o investimento disso, de onde vai vir recurso? Veja, você tem os professores já da rede que tem essa capacidade. E o cara está lá no ensino integral do mesmo jeito. Né? E eles se colocam à disposição, né, para esse tipo de situação. Então é algo que a gente já está olhando e já está, inclusive, sendo inserido no plano de governo. Que bom. E aí o Lucas Emílio, no que se refere ao patrimônio material de Aracaju, como a futura preservação, que vai muito naquilo que a gente falou sobre a pergunta de Gleice também, né? Das maneiras. Eu diria, não só o patrimônio, que aí ela falou muito ali no centro da cidade, no centro histórico, e o patrimônio histórico. Eu diria o patrimônio material de Aracaju como um todo, né? Toda a produção artística que isso já está permitindo, porque na nossa plataforma você já consegue, né, ter pelo menos um local adequado para você acumular toda essa produção, inclusive do que está sendo apoiado e patrocinado pela Lei Gustavo e Aldir Blanc, né? Você vai para dentro da plataforma, lá você deixam todos os conteúdos para que as pessoas tenham acesso, né? E não é só o material, né? Você tem o que é tangível e intangível, o imaterial, né? O imaterial, né? Que você também tá preservando isso, viu, Lucas? Isso nós estamos de olho. Luiz, a gente tá chegando ao final, mas eu já queria agradecer mais uma vez. Como você falou aí, você tem uma agenda muito grande, inclusive, né? Você estava em um outro evento e tal, não sei o que. Então, eu já lhe agradeço de verdade esse aceno que você dá para o nosso setor de vir aqui falar sobre cultura, né? A gente falou muito pouco. Eu nunca trato política partidária. Eu sei que outros colegas aí vão lhe sabatinar aí um bocado, mas queria ter esse momentozinho com você para a gente falar sobre cultura, para que você saia daqui hoje com um pensamento melhor do que você já tinha, né? De mostrar também para as pessoas que você está dentro do seu radar. Então, você falou coisas muito importantes de estar realmente no seu radar. Não é só porque você veio preparado, não. Da forma que você falou, realmente já está acenado, já está mapeado, né, no seu planejamento, que você traga realmente essa visão de planejamento para a cultura que a gente precisa demais. Então, se 2% aí desse planejamento de tudo que você já fez, você joga na cultura, não tenho dúvida que você vai ter aí a possibilidade de ver a cultura aracajuana aí ir para níveis nunca imaginados. Bom, queria que você deixasse aí seu recado final. Onde é que encontra Luiz? Onde é que vê o que você está fazendo? O plano de governo, como é que tá? As suas ações? Você é um cara que está aí rodando direto, tá visitando a cidade de uma maneira que você particularmente conhece bastante, né? Queria que você deixasse aí suas considerações finais aí. Veja, primeiro, David, agradecer a você pelo convite, agradecer a toda a sua produção, esse ambiente fantástico que ao longo desses 21 anos você construiu, e não é qualquer instituição, não é qualquer empresa que permanece em atividade durante 21 anos. Se você for ver a média das empresas brasileiras, elas fecham com 8 anos.
né, e com uma instituição que chega a 21 anos, porque tem um trabalho consolidado, busca, inova, sai da inércia. Exatamente. Né, pratica o TBC, eu não vou lhe dizer qual é o significado da sigla em respeito a todos que não estão me ouvindo, mas é uma prática Sim. que eu adaptei à minha vida de gestão, e toda vez que eu vou falar de gestão e de como a gente deve proceder, que eu falo em TBC, a turma fica olhando, onde é que esse cara tirou essa sigla? Né, mas popularmente, agora já definindo, se você me permite, é tirar... Aqui não tem negócio de frescura, não. É tirar... Se essa frescura é pra televisão, aqui a internet é de você boa. tirar a bunda da cadeira, sabe? Aquele que fica só ali sentado confortavelmente, meu amigo, não vai pra frente. Você quer conhecer do processo, vá pro processo. Como é que você conheceu limpeza pública, coleta de lixo em Aracaju? Eu fui pra boleia do caminhão. Foi bem. Circulei, meu Deus, é assim, quantas toneladas colhe aqui, como é que faz aqui, para eu ter uma ideia do como a gente fazer o cara descer. Eu sei que o caminhão vai passar na minha porta 10 horas da manhã, eu só preciso botar 9h30, o meu saco do lixo lá. Isso foi muito importante e me deu um conhecimento acerca de como circula as coisas, como é que o agente de limpeza faz para andar mais rápido, que é fantástico. Isso é TBC, né? É você ter conhecimento do processo, você se mover para aprender. E eu fiquei muito feliz por outro motivo, que eu nunca mais tinha discutido tanto cultura na minha vida, mesmo fazendo o plano de governo, tendo lá o segmento de cultura, mas me fez lembrar a minha época de trabalhar com fundos, com Lei Rouanet, com tudo que a Petrobras fazia na produção, receber os artistas, incentivar, né, patrocinar, na época era ainda CD, sim. livros, eventos, né, e a gente deu uma sacudida do ponto de vista de investimento, né, na cultura e sempre valorizando os artistas sergipanos ou as artistas sergipanos. E aí me lembrei agora, eu falando ali do audiovisual, do Festival do Curtas, sim, que era sempre com Rosângela, patrocinado pela Petrobras, o Festival Cultural de Laranjeiras, o Festival Cultural de Propiá, o Festival Cultural de Pacatuba, o Festival Cultural de São Cristóvão, os MPB Petrobras, com o artista sergipano se apresentando antes do artista de outro estado, né? Eram situações que foi quando eu aprendi mais a dialogar, a conversar, né, com esse trade cultural aqui em Aracaju. Então eu só tenho agradecer, é uma satisfação muito grande ter participado desse momento aqui com você. E me diga aí seus arrobas, onde é que a gente encontra aí suas ações, quem quiser seguir é fácil, é @Luiz com Z, Roberto PDT, que é o nosso partido, né? Você pode seguir todas as nossas redes, Instagram, TikTok, Facebook. O Luiz tá no TikTok também, coisa boa, TikTok, tá antenado. Né? Vejam lá nossas ideias, vejam o que a gente está trazendo de proposta nas mais diversas áreas e também na parte da cultura. A gente está elaborando o plano de governo com as câmaras temáticas. Eu participo, né, na abertura, até para não contaminar, para não lançar as nossas ideias, deixar as pessoas coletivamente trabalharem nos segmentos para que a gente produza um plano que venha atender os anseios da sociedade e não os anseios da gestão. Sim. Claro que a gestão tem alguns aspectos que devem ser abordados, mas muito mais na construção coletiva, que você extraia da sociedade o que a sociedade espera que você leve como benefício, como resultado, como entrega para ela. Luiz, obrigado mais uma Valeu. vez. Lhe desejo sorte, resiliência, sabedoria, porque o caminho é árduo. A gente sabe que uma eleição majoritária não é fácil, mas continue sendo esse cara aí que você demonstrou aqui, que em alguns momentos foi muito bom ouvir que você está antenado, que você traga esse choque de gestão, não só para a parte da cultura, mas enfim, em tudo, porque você já demonstrou aí que a sua experiência, né, nas mais diversas gestões de futebol, insumo, coleta de lixo, zeladoria e tal, que você possa realmente continuar deixando a nossa Aracaju aí uma cidade tão apaixonante, porque quem vem para cá não quer sair, quer ficar por aqui.
E quem realmente conhece a cidade se apaixona, e eu sou um apaixonado por Aracaju, isso vou defender sempre, e que você traga também isso para a cultura. A gente vive o melhor, acho que o melhor momento da cultura é agora, porque a pandemia mostrou que a sociedade sem cultura, a sociedade fica mais doente, a sociedade fica mais triste. E eu acho que a cultura mostrou isso e é por isso que a gente está tão em evidência. Então, muito obrigado e muita sorte aí nesse caminho, viu? Obrigado e até uma próxima, viu? Vamos, eu quero. Se der tudo certo aqui, se a gente for pé quente, eu quero que você volte aqui pra gente conversar, tá bom? Eu quero que você seja um pé incendiado, não é só quente não. Valeu, obrigado. Obrigado. Bom, galera, é isso. Mais um episódio concluído com sucesso. Papo massa aí. Como tem sido assim, um papo leve, mais objetivo sobre as ideias, sobre o que vocês aí esperam junto com a gente, né? Vendo perguntas e tal. E, assim, o candidato, assim, o Luiz, não fez nenhum questionamento. Não pergunte isso, não pergunte, não fez nada. Veio de peito aberto. Então, vocês estão aí com esse conteúdo. Tomem a sua decisão com sabedoria e a gente cumpre o nosso papel aqui de sempre estar levando a nossa cultura, certo? A sempre ser valorizada, tá bom? Até o próximo episódio e fico com você aqui.